Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar das minhas leituras do mês passado, de maio. Eu comecei maio lendo Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, do Mia Couto. Eu gravei um vídeo só pra esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu fiz um post também bem detalhado no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo para se vocês tiverem interesse em ler. Esse foi o meu primeiro contato com o Mia Couto e eu adorei esse livro. Foi um livro assim que eu simplesmente não consegui parar de ler. Eu adorei a linguagem do Mia Couto, porque é uma linguagem, assim, poética, mas é uma linguagem poética que tem uma história sendo contada por trás, então é exatamente o tipo de livro que eu gosto. Me lembrou muito 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, pela forma como a história é contada. E eu não vou ficar entrando aqui em muitos detalhes, porque o vídeo sobre ele tá bem detalhado, mas o que eu posso dizer é que foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano e provavelmente uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. Então, incrível esse livro do Mia Couto, incrível mesmo. Depois eu li, deixa eu pescar aqui, Mais Pesado que o Céu, a biografia do Kurt Cobain. Eu também gravei um vídeo só pra esse livro, então eu não vou entrar em detalhes. No vídeo eu falo sobre a biografia Mais Pesado que o Céu, que eu adorei, foi uma biografia que mexeu muito comigo, que me emocionou muito. E fala muito pra mim, porque eu cresci, eu vivi essa geração do Nirvana e de Kurt Cobain. E falei também sobre o documentário que saiu esse ano, 2015, Montage of Heck, que deve estar entrando no cinema por agora. Que é um documentário também, assim, excelente, que eu recomendo, assim, pra todo mundo que gosta minimamente do Nirvana e fica curioso com relação à figura do Kurt Cobain. Depois eu li Ligações, da Rainbow Rowell. E aí Ligações eu já comentei lá no Book Haul, quem viu já sabe, que eu não gostei desse livro. Pra mim foi uma verdadeira decepção. Eu já tinha lido da Rainbow Rowell Eleanor Park, que é um livro jovem adulto. Eu tinha gostado, mas assim, eu tinha ficado um pouco decepcionada com o livro do meio para o final. E eu tinha lido dela também Anexos, que foi um livro que eu, assim, adorei. Adorei mesmo. Eu acho que dos chick lit que eu li, Anexos é top 5, sabe? E esse Ligações aqui, eu simplesmente não consegui comprar a história, não consegui gostar de nenhum dos personagens desse livro. Conta a história de Georgie, tipo, Georgie McCool é o nome dela. Georgie é uma roteirista de séries de comédia. Ela já tá mais ou menos na casa dos 40 anos e ela tem duas filhas pequenas. Ela é casada com o Neil. E o que acontece? Eles estão tendo alguns problemas com o casamento e o Neil, ele vai passar o Natal com a família dele, ele leva as duas filhas e a Georgie, ela fica na Califórnia, que é onde eles moram, porque ela precisa terminar o roteiro de uma série. E a Georgie, ela vai ficar na casa da mãe, porque ela não quer ficar sozinha na casa dela, distante do marido e das filhas, e ela encontra no antigo quarto dela de adolescente esse telefone aqui da capa, que é aquele telefone amarelinho que você põe assim no gancho e que você tem que girar assim pra discar. Quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar desse telefone. E quando ela telefona para o marido usando esse telefone, ela na verdade fala com o marido dela de antigamente. O marido dela da época em que eles ainda eram namorados. E essa é basicamente a história do livro. O que eu não gostei é que a Georgie, ela é assim... A Georgie do passado e a Georgie do presente são a mesma pessoa. Ela não amadureceu absolutamente nada. A gente vê que os problemas que ela tem no casamento aqui são problemas que parecem mais problemas de um livro jovem adulto do que problemas de um livro adulto. Eu não sou casada, mas eu imagino que qualquer pessoa casada vai ler isso aqui e vai dizer, sério que essa é a sua visão de casamento? Porque é completamente imatura a forma como os problemas do casamento são colocados aqui. Como se fosse só uma questão de você amar de verdade o seu parceiro, quando a gente sabe muito bem que tem outras coisas envolvidas no relacionamento. A Georgie, ela é assim, uma criança. Eu comentei no Instagram, pra não ficar sozinha em casa quando o marido e as filhas viajam, ela vai pra casa da mãe com a roupa do corpo. Ela não passa nem em casa pra fazer uma mala. Tipo, a calcinha dela fica suja, ela não pode mais usar a calcinha, então ela joga a calcinha na lata do lixo e fica sem calcinha.
simplesmente porque ela não quer entrar em casa e enfrentar uma casa vazia. Então, assim, é difícil gostar de uma personagem dessa. Por outro lado, o marido dela, o Neil, também é uma criatura que se anulou completamente pra ficar do lado dela e culpa ela por isso. Então, eu também não consigo gostar muito dele. Eu acho assim, se você se anulou pra ficar com alguém, então talvez você tenha que se atribuir uma parcela de culpa. Eu não vi em momento nenhum isso nele, então eu achei bem imaturo também. E o livro tenta ensaiar um triângulo amoroso com um colega de trabalho da Georgie, que chama Seth. Ele ajuda ela a escrever os roteiros. Mas o triângulo amoroso nunca deslancha. Então é um triângulo amoroso que ele é colocado e que ele não tem função pra narrativa. Então simplesmente me irritou, porque o Seth também não é um personagem interessante. Em resumo, foi um livro que não deu mesmo pra mim, sério. Eu vou colocar esse livro pra troca no Scooby, porque não tem condições. Talvez alguém goste mais dele do que eu. O outro livro que eu li esse mês foi Frankenstein, da Mary Shelley. Eu gravei um vídeo só para o Frankenstein, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu não vou falar dele nesse vídeo. Eu vou deixar para vocês darem uma olhada se vocês tiverem interesse no vídeo que eu gravei só pra ele, porque tem muita coisa em Frankenstein, então vai ficar um pouco longo esse vídeo se eu for falar dele. O outro livro que eu li esse mês foi O Mundo Pós-Aniversário, da Liona Shriver. Esse livro foi uma recomendação da Fran, do Livre Café. Ela é muito fã da Liona Shriver. É a escritora de Precisamos Falar Sobre o Kevin, pra quem não associou. E foi o primeiro livro dela que eu li, foi um livro que eu gostei bastante. Conta a história de Irina. Irina é uma mulher, assim, ela também já é mais velha, ela deve estar também na casa dos 40. E ela é ilustradora de livros infantis. Ela é casada com o Lawrence há muitos e muitos anos. E ela tá um pouco entediada com o casamento dela. E aí chega um determinado momento em que o Lawrence viaja e ela vai jantar com um homem, que é o Ramsay, porque ela sente uma atração sexual muito grande. E a partir daí o livro se bifurca para duas diferentes escolhas que a Irina possa ter feito na vida. Na primeira escolha, ela tem um caso com o Ramsay e ela se joga de cabeça nesse relacionamento. E na outra história, ela continua com Lawrence e ela rejeita a atração sexual que ela sente por Ramsay. E aí o livro se divide e cada capítulo você tem uma visão diferente de como seria o mundo da Irina. Então assim, você tem 2 capítulos 3, 2 capítulos 4, 2 capítulos 5 e você tem esses 2 universos paralelos. Do jeito que a Liona Shriver escreveu, você tem literalmente universos paralelos. Então se um jantar tá acontecendo aqui, o jantar tá acontecendo aqui também. Se ela visita os pais aqui, ela visita os pais aqui também. Eu vi que muita gente não gostou disso, porque pensou assim, se ela fez escolhas diferentes, a vida dela deveria ter sido completamente diferente. Não deveria existir, no caso, esse paralelo. Mas eu gostei muito desse paralelo, porque é justamente esse contraponto que permite a gente ver como o Ramsay e como o Lawrence são totalmente diferentes e como a vida da Irina mudou por essas escolhas que ela fez. Pra vocês terem uma ideia, o Lawrence é aquele marido que ele é estável, ele é confiável, ela tem certeza que ela pode contar com ele nos piores momentos. Ele é certinho, ele é organizado. E o Ramsay é o completo oposto disso. Ele é aquele cara esbanjador, ele bebe demais. Mas em compensação ele é extremamente amoroso, apaixonado, que é uma coisa que a Irina sente falta no Lawrence. A Liona Shriver, ela escreve muito bem, eu fiquei impressionada com a escrita dela. Ela consegue falar inclusive de sexo, e ela fala de sexo de uma maneira muito, muito honesta, muito aberta, mas de uma maneira que fica quase bonita a forma como ela coloca. Então, quando ela faz o contraponto entre o sexo que a Irina tinha com o Lawrence, que era um sexo que basicamente não mudava de posição, que era sempre aquela mesma coisa, aquela mesma repetição, e o contraponto com o sexo que a Irina tinha com o Ramsay, que é uma pessoa assim muito apaixonada, que se doa muito pro relacionamento, a gente vê
como isso faz diferença na vida da Irina. Mas por outro lado, ela coloca os defeitos dos dois, assim, de bandeja pra você. E eu confesso que durante o livro eu não consegui ter preferência nem por um nem por outro. Não é aquele triângulo amoroso que você fica torcendo por um, porque os dois têm defeitos e os dois têm qualidades. E você consegue ver que são dois homens bons, mas que não são perfeitos. Então, assim, em geral eu gostei muito do livro. Eu só tenho duas críticas a fazer para o livro. O primeiro é o tamanho. Eu achei que o livro é um pouco grande demais para a ideia que ele se propõe a trazer, porque às vezes cansa um pouco acompanhar os dois universos paralelos. Você fica meio querendo o encerramento do livro. Mas quando o livro foi terminando, eu não queria que acabasse, ironicamente, porque o final do livro eu achei incrível. Assim, a mensagem que a Lionel passa com esse livro é que não importa a escolha de vida que você faz. Independente do que você escolha, você não pode olhar pra trás, você não pode desfazer as suas escolhas. E você vai lidar com aquilo. A vida é cheia de altos e baixos, não existe uma escolha melhor e uma escolha pior. Você vai aprender a lidar com as contingências da vida à medida que elas vierem, independente da escolha que você faça. Então é um livro que traz muita... Eu acho que ele traz, assim, muita maturidade da Lionel Shriver, porque ele mostra que não existe esse amor romântico que a gente imagina, essa vida perfeita a dois que a gente imagina. Ela mostra que, independente do que você escolha, você vai ter dificuldades ao longo do caminho, você vai ter alegrias, você vai ter tristezas. E a única outra crítica também que eu faço ao livro é que eu acho que a vida da Irina gira muito ao redor dos homens da vida dela. Isso me incomodou um pouco. Às vezes eu quis que ela se libertasse daquilo, sei lá, que ela ficasse sozinha ou que ela mandasse eles dois irem literalmente pra porra, sabe? E isso não acontece em nenhum momento, então, não sei, isso me incomodou um pouquinho, assim. Mas em geral é um livro que eu recomendo muito, pela escrita da Lionel e pela maturidade dela. Ela é uma mulher que, ao contrário da Rainbow Rowell aqui em Ligações, ela entende de casamento, ela sabe falar sobre relacionamentos duradouros. Então, pra uma pessoa que já viveu um relacionamento longo ou que vive um relacionamento longo, esse é o tipo de livro que eu indicaria. E não o Ligações da Rainbow Rowell, que parece um adolescente falando sobre casamento. E a Rainbow Rowell não é adolescente, né? Não entendo isso, gente. Realmente eu não entendo. O outro livro que eu li esse mês foi Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag. Eu tô querendo fazer um vídeo só pra esse livro. Eu assisti um documentário sobre a vida da Susan Sontag. Ela é uma escritora norte-americana, ela era jornalista também. E esse livro, Diante da Dor dos Outros, é um ensaio bem pequeno, assim, tem 100 páginas, sobre a fotografia de guerra. Então é um livro de não ficção, é um livro jornalístico. Eu fiquei, assim, muito impressionada com esse livro. Ele me deixou com imagens muito fortes. Então eu tô querendo gravar um vídeo só pra ele, mas eu tô organizando melhor as minhas ideias pra não ficar um vídeo muito confuso, porque a verdade é que por ser um ensaio, a Susan Sontag, ela levanta muito mais questionamentos do que ela dá respostas. Então eu não sei como é que eu vou fazer pra passar isso pra vocês no vídeo, mas eu tô pensando e eu vou gravar em breve. E o último livro que eu li esse mês foi para o Desafio de Rory Gilmore. Eu tava enrolando pra ler, já fazia assim não sei quantos milhões de anos, que é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Eu li esse livro em inglês, porque já tinham me dito que em português o livro às vezes perde algumas brincadeiras com as palavras, perde algumas coisas interessantes envolvendo música e poesia. Porque o Lewis Carroll, ele era assim, muito brincalhão na maneira como ele escrevia. Então eu preferi ler em inglês. Como é um livro infantil, a linguagem é assim, muito fácil mesmo. E eu adorei a leitura do livro. É aquele livro assim, que parece que você tá mergulhando literalmente num mundo de sonhos. Você tem que comprar todas as loucuras do livro, porque senão você não vai apreciar a leitura. E realmente, a leitura do livro em inglês é diferente porque o Lewis Carroll, ele usa muito aquela brincadeira de pegar uma palavra que tem dois sentidos e usar no livro. Então, às vezes, isso se perde um pouquinho na tradução. Eu peguei o livro pra ler traduzido, assim, não li, mas eu dei uma folheada na livraria e eu achei que a tradução ficou boa mesmo. Mas se você tiver a possibilidade de ler em inglês, eu acho que vai ser uma leitura ainda mais interessante.
Talvez eu grave um vídeo também só pra Alice, e eu pretendo ler Alice através do espelho, então eu posso gravar um vídeo pros dois. Espero que vocês tenham gostado, beijo, tchau!